Olá! Hoje iniciaremos um módulo de Fisiologia Neuromuscular aplicada ao exercício. Nela, iniciaremos pela parte de controle motor. Na realidade, dividiremos a parte de controle motor em dois sistemas, controle motor voluntário e automático, e a seguir a aula sobre controle motor involuntário. Vamos a elas. É praticamente impossível discutirmos fisiologia neuromuscular sem a citação de Luigi Galvani e Alessandro Volta. Esses dois pesquisadores italianos, o primeiro médico e o segundo físico, discutiam à época os mecanismos de geração da contração muscular por meio de experimentos nas quais faziam patas de rã entrar em contato com metais como cobre e zinco. Na realidade, cobre e zinco intercalados foram os metais utilizados para a criação da conhecida pilha de Volta. De qualquer forma, esses dois pesquisadores discutiam sobre elementos fundamentais na etiologia da eletricidade envolvida na contração. O fato é que Galvani publicou em 1791 um tratado, um livro, intitulado De Viribus Electricidades in Moto Muscular, que significa a importância da eletricidade na contração muscular. O fato é que Galvani dizia que a origem da eletricidade para a contração muscular, visualizada nos seus experimentos, era oriunda do próprio animal, do próprio sistema nervoso, do próprio músculo. Volta, por outro lado, sugeria que a atividade elétrica envolvida nessas contrações musculares era oriunda dos metais nos quais eles estavam em contato. O fato é que Galvani citou ele, Volta, considera a eletricidade comum a todos os corpos. Eu penso que é característica dos animais. Ele é de opinião que o desequilíbrio vem da diferença entre os dispositivos usados, em particular os metais. Pelo contrário, eu favoreço a máquina animal. Em resumo, ele atribui tudo aos metais e não ao animal, e eu atribuo tudo ao animal e nada aos metais. Pois bem, a história mostrou que Volta tinha razão. Na realidade, a eletricidade gerada e oferecida aos músculos, aos nervos e aos músculos das rãs era oriunda, na realidade, dos metais aos quais elas tinham contato. É claro que ao longo da história se verificou que, sim, o sistema nervoso é capaz de produzir eletricidade, mas não nos níveis em que esses pesquisadores estavam encontrando e estavam utilizando nos seus experimentos. Pois bem, o fato é que tais resultados acabaram permitindo que Mary Shelley, em 1818, publicasse um livro baseado justamente nas teorias de Galvani e Volta, intitulado Frankenstein, um livro bastante conhecido. O fato é que, a partir daí, outros pesquisadores, tais como Duchenne, utilizando a eletricidade, mostraram que a musculatura era capaz de reagir a essa eletricidade. Duchenne é conhecido como o, digamos assim, o idealizador da fábrica de emoções em Boulogne. Ele estimulava regiões da face de voluntários, gerando emoções, gerando contrações diversas que lembravam sorrisos, esgares e assim por diante. Uma utilização atual dos princípios de Galvani e Volta são os modernos sistemas de eletroestimulação muscular. Esses sistemas são utilizados tanto para treinamento quanto principalmente para reabilitação e manutenção muscular. Vejam o vídeo a seguir. Como vocês podem ver, Volta e mesmo Galvani tinham razão. A ativação elétrica ativa a musculatura de forma a induzir contrações vigorosas e que podem gerar processos adaptativos desde que adequadamente controladas. Para continuarmos a discutir a fisiologia neuromuscular, precisamos definir alguns aspectos. Em primeiro lugar, unidade motora é um motoneurônio e todas as fibras musculares que são por ele inervadas. Ora, isso quer dizer então que um motoneurônio inerva mais do que uma célula muscular? Sem dúvida, muitas mais. Ora, analisando o músculo da mão, o primeiro interósseo dorsal, ele apresenta cerca de 119 motoneurônios, inervando mais de 40 mil fibras musculares. Se dividirmos esse valor pelo número de motoneurônios, chegamos à razão de inervação de 340. Ou seja,
cada motoneurônio inerva cerca de 340 células musculares. Se formos para músculos menos delicados, como por exemplo o tibial anterior, aumentamos o número de motoneurônios para 445, mas aumentamos muito o número de fibras musculares para mais de 250 mil. A razão de inervação supera 560 fibras musculares inervadas por cada motoneurônio, ou seja, cada motoneurônio inerva mais de 560 células musculares. O gastrocnêmio e outros grupos bastante, digamos assim, grosseiros, tais como o quadríceps, o grande dorsal, o peitoral, o gastrocnêmio apresenta 579 neurônios aproximadamente e mais de 1 milhão de células musculares. A razão de inervação beira as 2.000, ou seja, cada motoneurônio inervando mais de 2.000 células musculares. É evidente que tal músculo é muito menos preciso do que, por exemplo, os músculos das mãos. Existem músculos ainda mais precisos, com razão de inervação da ordem de 10, como, por exemplo, os músculos que controlam os movimentos do globo ocular. Pois bem, todo esse sistema é controlado superiormente pelo sistema nervoso central, em especial pelo córtex motor, pelo córtex sensorial e outras estruturas acessórias, tais como o cerebelo e assim por diante. Essa estrutura toda foi estudada extensivamente por um pesquisador chamado Wildor Penfield. Penfield, na virada do século XIX para o século XX, no Canadá, na Escola de Neurofisiologia de Montreal, desenvolveu técnicas cirúrgicas de tratamento da epilepsia. Na realidade, ele criou um modelo, que é um modelo conhecido como técnica de Montreal, na qual se recorta uma determinada região do crânio, se remove essa parte da calota craniana e, com o paciente acordado, com o paciente consciente, se investiga a região do cérebro até se chegar à região na qual existe o foco epiléptico. Pois bem, com essa técnica, Penfield pôde investigar o cérebro na sua plenitude com contato e acesso direto. E, através de técnica de estimulação, ele conseguiu determinar quais regiões ativavam que outras regiões do corpo. E dessa forma, ele criou o conhecido homúnculo de Penfield. Nós temos o homúnculo sensorial e o homúnculo motor. Ou seja, essa região do córtex motor, por exemplo, controla a mão. Essa região a face, essa região a língua e assim por diante. Tudo isso foi determinado com crânio aberto, com o cérebro exposto, com o córtex exposto e com técnicas de estimulação elétrica. Isso é a grande contribuição de Penfield à neurofisiologia. Ora, em vários, museus de história natural no mundo, nós temos, por exemplo, essa figura. Essa figura é uma representação de como seria o corpo humano se as proporções corticais fossem mantidas no nosso corpo. Pois bem, eu não gostaria de viver nesse planeta, mas de qualquer forma é assim que nós seríamos. Pois bem, o controle motor ele pode ser dividido em 3 níveis: voluntário, automático e involuntário. Na aula de hoje iremos discutir os aspectos voluntários e automáticos. Pois bem, essas respostas voluntárias elas dependem de um processamento cortical que depende de toda uma integração entre córtex cerebral, gânglios da base, cerebelo e periferia. Na realidade, a partir dessas estruturas superiores, são gerados impulsos que chegam até os músculos periféricos. Ao mesmo tempo, esse sistema recebe impulsos nervosos sensoriais e modulam toda essa via coordenativa. Como podemos esquematizar isso um pouco melhor? Pois bem, essa estrutura esquemática nos mostra algumas coisas. Em primeiro lugar, se desejarmos fazer alguma coisa, se desejarmos executar algum gesto motor, isso é gerado a partir do córtex límbico. Pois bem, esse desejo gera um planejamento. Então, nós planejamos um determinado gesto motor. Esse desejo é transmitido por um sistema de inervação para o córtex associativo e para os núcleos da base, dividido em caudado e putamen. A partir daí, nós temos um planejamento do gesto motor que iremos realizar. Isso não quer dizer que nós iremos realizar, porque, afinal de contas, temos sistemas de controle, de autocontrole, dentro dos quais nós podemos desejar fazer algo, mas mesmo assim não fazer.
De qualquer forma, se nós desejarmos e partirmos para a execução, tais estímulos irão migrar para córtex motor. A partir da ação do córtex motor, com os núcleos da base, nós temos a programação, a tática de execução de um gesto. Isso quer dizer que podemos fazer um determinado movimento de diferentes formas, e isso tem que ser programado. Pois bem, esses estímulos são lançados para tronco encefálico em direção à musculatura, mas também para o cerebelo. E aqui, então, no cerebelo, nós temos o que a gente chama de controle fino do movimento. Vamos ver como isso acontece. O fato é que esse potencial de ação vai para o tronco encefálico, vai para a medula anterior e finalmente chega ao músculo, gerando o movimento. Ora, logo no início do movimento, estruturas sensoriais, tais como fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, órgãos de equilíbrio do ouvido interno, a nossa visão, órgãos sensoriais da pele, das articulações, ou seja, toda a nossa maquinaria sensorial gera estímulos que sobem pela medula posterior em direção às estruturas superiores. Com que intuito? Simples, para informar inicialmente para o cerebelo o estado do movimento que nós programamos. Ora, temos um movimento que foi programado e temos um movimento que está sendo executado. Será que esses dois movimentos são iguais? A resposta é simples. Não, nunca são. É necessário que na execução do movimento se façam ajustes. Quem determina isso é o cerebelo. A partir da comparação entre o que está sendo executado e o que está sendo produzido, o cerebelo informa córtex límbico, associativo e motor e é feita então uma correção do gesto. Isso gera um novo padrão de ativação que atinge o músculo. Novamente, as estruturas sensoriais informam o resultado desse processo. O cerebelo novamente gera estímulos de correção e sucessivamente geramos esse arco de forma a gerar um movimento absolutamente preciso e controlado. Ora, Álvaro, tu estás dizendo que na excursão de um gesto, por exemplo, na extensão de um braço para alcançar um telefone, esse fenômeno, essa alça ocorre várias vezes? Sim, sem dúvida nenhuma. Em cada movimento, essas alças de correção ocorrem milhares de vezes, de forma a gerar um movimento absolutamente preciso e coordenado. Ora, mas e se nós não tivermos o cerebelo? Se nós tivermos, por exemplo, um paciente que tem uma lesão cerebelar, pois bem, esse movimento ou esse ciclo de coordenação não irá ocorrer. O chamado refinamento, o chamado controle fino do movimento se perde. E se gera, então, movimentos absolutamente, digamos assim, descoordenados. A marcha, por exemplo, do paciente com lesão cerebelar, ela é uma marcha errática, é uma marcha que não tem um controle fino que nós normalmente temos. Na realidade, não a marcha, mas qualquer movimento de um paciente com lesão cerebelar. Pois bem, vamos ver agora como é que o processo de coordenação motora é gerado e de que forma esse processo permite a aprendizagem de gestos motores. Bem, vocês devem estar se perguntando o que esses lindos bebês têm a ver com todo esse processo que estamos discutindo. Ora, eles têm absolutamente tudo a ver. Eles estão claramente no processo de aprendizagem da marcha. Ora, como esse processo se relaciona com a discussão que fizemos até agora? Vamos ver. Um bebê em processo de aprendizagem da marcha, ele já apresenta o desejo da marcha,
ele já apresenta algumas estruturas desenvolvidas para possibilitar a marcha, no entanto, ele ainda não tem, na sua forma plena, os processos coordenativos, a sequência de eventos coordenativos que gerem uma marcha precisa, uma marcha que nós chamamos madura. Isso irá ocorrer ao longo de inúmeras repetições. Ele irá, na realidade, testar inúmeras vias coordenativas e, ao longo desse processo, por mecanismos de tentativa e erro, ele irá, digamos assim, refinar a sequência coordenativa neuromuscular e, ao mesmo tempo, fortalecer as estruturas musculares, ligamentares e até mesmo ósseas que permitirão a marcha. Ao longo do tempo, isso irá gerar aquilo que a gente chama de marcha rudimentar, a primeira marcha que o bebê executa, que é uma marcha com uma base aumentada. Então, vocês notam no vídeo que os bebês andam com as pernas afastadas, de forma a criar uma base que gere mais equilíbrio. Normalmente também com os braços afastados, para gerar esse equilíbrio maior. Muitas vezes com o centro de gravidade rebaixado, ou seja, com uma semiflexão de joelho, semiflexão de quadril, de forma a aumentar o equilíbrio e permitir a marcha. Ao longo do tempo, essa via coordenativa vai se refinando e, em especial, as estruturas de planejamento vão perdendo importância. Ora, vocês já notaram que quando andamos, não pensamos, não temos na realidade a plena consciência de onde e como colocamos os nossos pés? Por quê? Porque nós já partimos do sistema direto de programação. Nós diminuímos barbaramente a importância das ações de planejamento, diferente do bebê que ainda precisa planejar cada passo, e partimos direto, nós adultos, para a programação e finalmente para a execução. Ou seja, nós já desenvolvemos aquilo que se chama de engrama. O que é o engrama? É uma sequência de ativação neuromuscular que torna o movimento automático. Ou seja, nós já partimos, nós já temos a sequência desenvolvida e já, a partir do estímulo, passamos a executá-la. Vamos assistir agora 2 outros vídeos que apresentam uma estrutura neuromuscular completamente diferente dos bebês que vimos agora há pouco. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! And he ties the NBA record with his 12th three-pointer of the game. The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Great block. James out of nowhere. Huge defensive play by the 4-time MVP. Something you won't see. That'll get him an up. ATP match. A little bit of speed there, and a lot of speed here. That was a great tweener line. Look at that. Ora, vocês devem estar se perguntando o que esses vídeos têm a ver com tudo que discutimos até o momento. Absolutamente tudo. Nesses vídeos vemos 4 atletas de 2 modalidades esportivas diferentes executando seus gestos com altíssima precisão. A primeira cena mostra Stephen Curry acertando uma cesta inacreditável de 3 pontos. Na sequência, LeBron James num bloqueio, um toco absolutamente fantástico. No filme sequencial, apresentamos uma cena de tênis com Dimitrov e Federer jogando e acertando jogadas absolutamente fantásticas entre as pernas. Ora, o que isso tem a ver com o que discutimos? Novamente, tudo. Porque para atingir tal grau de excelência, esses atletas tiveram que repetir esses gestos tantas e tantas vezes, tentando, errando e acertando, de forma a depurar a via coordenativa neuromuscular e passar a executar esses gestos com um mínimo de planejamento, com um mínimo de execução consciente.
Na realidade, esses gestos são praticamente automáticos. Por quê? Porque eles conseguem tornar esse gesto, pela repetição, engramas motores. No entanto, esses engramas, eles são extremamente úteis, mas também podem gerar problemas. Que tipo de problemas? Este que veremos a seguir. O que é isso? Uma página escrita com letra muito ruim, o nosso conhecido garrancho. O que garranchos tem a ver com toda a nossa discussão? Simples. A forma com que escrevemos, o padrão da nossa letra, nada mais é do que a representação de um engrama motor. Desenvolvemos esse engrama motor ao longo de anos de vida acadêmica, aprendendo a escrever, desenvolvendo a nossa escrita, e a partir de determinado momento de muita prática, mesmo que fechamos os nossos olhos, a nossa letra não irá mudar. Por quê? Porque o padrão engramático está implantado. Ora, tente mudar a tua letra. Tente mudar a sua forma de escrever. Difícil, não? Pois é, justamente porque este padrão é automático. Assim como a escrita, a marcha, o padrão de fala, a nossa forma de falar é um padrão engramático. A forma como nós jogamos futebol, a forma como nós nadamos, a forma como nós jogamos tênis, tudo isso são engramas que desenvolvemos ao longo de nossa vida. Ora, se desenvolvemos um padrão motor ruim, ou seja, vamos sair um momento dessa página com letra ruim. Vamos pensar na nossa prática de tênis ou na nossa prática de natação. Se temos um padrão de nado ruim que desenvolvemos ao longo de, 5 ou 10 anos de prática, é muito difícil de corrigir. O que nós temos que fazer? Reaprender a nadar, por exemplo. Nós precisamos, se o nosso padrão de nado é ruim, treinar muito para corrigir esse nado. É por isso que, na fase de iniciação esportiva, deve-se dar muita atenção à técnica. Por quê? Porque quanto mais nós estudamos, mais nós nos damos conta que o grande diferencial entre os atletas não está no aspecto físico, e sim no aspecto técnico. O aspecto físico, com 1, 2 ou 3 anos de trabalho sério, conseguimos desenvolver a níveis internacionais, a níveis mundiais. A parte técnica, muitas vezes são necessários 10, 15 anos. E é neste aspecto que eu preciso que vocês se concentrem. É fundamental prestar atenção no desenvolvimento técnico de cada gesto que vamos ensinar para crianças em categorias de base ou mesmo na escola. Esse aspecto também se aplica em processos de reabilitação motora, quando um indivíduo tem uma lesão ou mesmo um quadro neurológico mais severo. Ele precisa reaprender a realizar determinados movimentos. E tudo isso é ou faz parte do processo de instalação de um novo engrama. Pois bem, quais são as nossas mensagens finais? A precisão com que o músculo executa a sua ação, ela depende do tamanho de suas unidades motoras, do número de células musculares inervadas por cada motoneurônio. O engrama motor, permite que executemos ações motoras com um mínimo de planejamento. E, finalmente, o desenvolvimento do engrama depende de repetições, tentativas e erros, ou seja, treinamento. Treinamento que muitas vezes demora anos para que se conclua. Pois bem, esta é a nossa aula de hoje. Até a próxima.